Olá, eu sou Edmilton Moreira e eu vou apresentar algumas aplicações da internet das coisas nas áreas da saúde, da agroindústria e da sustentabilidade. Okay? Primeiramente, eu gostaria de dizer que sobre mim, eu tenho um pouco mais de 35 anos de experiência na área de tecnologia. Tá? Dentro dessa área de tecnologia, exerci diversas funções, diversas posições, vindo desde digitador e galgando posições até chegar a gerente de projetos. Tá? Eu também tenho, já há alguns anos, a eletrônica como hobby. Né? Então isso me ajudou a associar essas habilidades para poder me jogar de cabeça no mundo da internet das coisas. Tá? Eu trabalhei durante 10 anos numa das maiores empresas do mundo da área de tecnologia, que é a IBM. Né? E lá, ao longo desses 10 anos, eu vi muitas tecnologias surgirem dentro do contexto da IBM. Pouco mais de 2 anos antes de eu sair da IBM, eu vi que a IBM estava investindo pesadamente no mundo de desenvolvimento para celulares e no mundo da internet das coisas. E aquele termo internet das coisas me chamou muita atenção, me fez ter uma curiosidade grande para conhecer o que era aquilo. Uma vez que a IBM, aquela gigante, estava investindo pesado nessa tecnologia. Então, eu comecei a pesquisar e veio o interesse em conhecer mais profundamente sobre a aplicação da internet das coisas. Foi então que eu fiz um curso em São Paulo de automação residencial. Foi o meu primeiro passo nessa direção. Aí fiz o curso e descobri que poderia aplicar esse conceito de internet das coisas, ou seja, uma máquina conversando com outra máquina através da internet, e comecei a desenvolver projetos de automação residencial. Quando então, lá na IBM, eu conheci um então médico do trabalho de lá e fiz uma amizade com ele e falei sobre essa ideia que eu tive de gerar soluções de internet das coisas voltadas para a automação residencial. Então ele falou para mim: Edmilton, eu acho que seria uma boa você direcionar esse esforço que você está aplicando para a área da saúde. Nessa área da saúde, ela é muito carente de soluções tecnológicas e eu acho que você vai ter um crescimento grande se você focar nessa área da saúde. Tá? Então surgiu a necessidade que eu vi, já em função da minha idade mais avançada, né, eu tinha certeza que a IBM não ia me segurar por muito tempo, que em um determinado momento ela ia me mandar embora. E nessa época, com esse conhecimento que eu adquiri de internet das coisas, eu comecei a trilhar, a criar um plano B para mim. Esse plano B seria exatamente criar as condições necessárias para que, quando a IBM um dia me mandasse embora, eu já estivesse com alguma coisa encaminhada para que eu pudesse dar continuidade à minha vida profissional. E assim foi. Eu comecei a desenvolver projetos para a área da saúde, né, foram ideias que vieram surgindo e eu criei, né, cheguei à idealização de 4 projetos voltados para a área da saúde. Né. Esses projetos são um monitor remoto de sinais vitais para pacientes não críticos. O que vem a ser esse monitor? É um computadorzinho, um microcomputador, que está ligado a sensores. Esses sensores são posicionados de forma não invasiva no corpo do paciente e esses sensores eles são comandados para fazerem as leituras por esse microcomputador. Tá? Aí esse microcomputador pega essas leituras, manda via internet para a nuvem,
né? E lá na nuvem existe um site, uma página que o médico daquele paciente vai acessar as suas informações através de um processo de autenticação para que um médico que não seja daquele paciente tenha acesso às informações daquele paciente, né? Então, a informação vem do sensor, é mandada para a nuvem e o médico acessa essa informação através da nuvem. Tá? Nesse equipamento nós temos os sensores de temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, nível de oxigenação do sangue, o fluxo respiratório do paciente e o índice glicêmico. Tá? São os sensores que nós estamos testando. Né? Quais são os benefícios que esse dispositivo traz para o mercado? Na realidade, ele é direcionado. Na realidade, nós identificamos alguns players do mercado que poderão fazer uso desse equipamento. O primeiro deles são as administradoras de plano de saúde. Por quê? Um médico pode pedir ao seu paciente, pode chegar para o seu paciente e dizer assim: olha, fulano, a tua saúde está perfeita, mas teve um sinalzinho que eu vi nos seus exames que me deixou intrigado. E eu gostaria então de fazer um acompanhamento, um monitoramento, digamos, da sua pressão arterial a cada hora durante 15 dias. Ora, para um paciente ter esse monitoramento a cada hora e durante 15 dias, ele precisa naturalmente que ser internado em hospital, para que a cada hora a enfermeira vá lá, meça, faça a leitura da pressão arterial dele, faça o registro e coloque no prontuário dele para que o médico possa avaliar. Então, com esse aparelho, vai ser desnecessária a internação do paciente. Então, o paciente vai estar com um aparelhinho, digamos, no bolso da camisa dele, e ele pode estar no trabalho, pode estar em casa, pode estar pedalando, pode estar fazendo sua caminhada, pode estar dirigindo para a praia, pode estar na praia, né? E durante todo esse tempo o equipamento vai estar comandando essas leituras e mandando para a nuvem, né? Então o médico do paciente, através daquela página que eu mencionei anteriormente, ele vai ver os gráficos evolutivos da pressão arterial daquele paciente, né? O segundo player que nós conseguimos identificar foram as empresas de home care, né? A gente vê que as empresas mandam uma ambulância, né, na casa do paciente, vai com um médico, vai com um motorista e provavelmente um outro técnico da área de saúde. Então, normalmente vão 3 pessoas nesse carro para fazer um atendimento. Imagine então se esse atendimento for somente para medir a pressão arterial, medir a frequência cardíaca ou tirar a temperatura daquele paciente, ou que seja para fazer as 3 medições ao mesmo tempo, numa mesma visita, né? Então o paciente com esse dispositivo eliminará a necessidade do envio desse veículo com esses 3 profissionais à casa do paciente e ele terá a mesma informação através da internet, né? Então, se a gente for olhar para a questão do custo envolvido neste atendimento, então a empresa de home care ela pode reduzir bastante o seu custo em situações de monitoramento sem que haja necessidade de um outro atendimento específico qualquer. Tá? E por fim, nós pensamos também na possibilidade de disponibilizar esse equipamento para os parentes de um idoso, por exemplo, tá? Então, digamos, eu tenho meus pais, já estão lá na faixa dos 80 para 90 anos, e eu gostaria de ter informações sobre eles sem que houvesse necessidade de eu estar lá na casa deles, né? Então eu poderia ter um equipamentozinho desse, lá com os sensores conectados ao corpo do meu pai e da minha mãe, né, 2 equipamentos, e de onde eu estivesse, de casa ou do trabalho, eu poderia estar acessando essas informações e vendo se não tem nenhuma emergência ocorrendo com um deles ou com eles. Então esses seriam os 3 players que, a nosso ver, demandariam uma solução dessa.
Tá? O segundo projeto, voltado para a área da saúde, foi um dispensador automático de insulina, tá? Voltado para os diabéticos. Esse dispositivo ele é também um microcomputador, ao qual é ligado um sensor não invasivo de nível glicêmico, tá? E em função de regras estabelecidas pelo médico do paciente, juntamente com a leitura do nível glicêmico, então esse computador acionará ou não a injeção da dose exata necessária de insulina para aquele momento. Como é que isso ocorre? A esse computador está ligado uma bomba peristáltica, uma pequena bomba peristáltica, que ela é acionada por um motor de passo, que por sua vez é acionado pelo computador. E então com esse processo ele pega a insulina que está num dispositivozinho, digamos que está no bolso do paciente, né, e injeta a insulina no corpo do paciente através de um catéter que está ligado no outro lado dessa bomba. Tá? Então isso é feito de uma forma automática, né, em função da leitura do nível glicêmico, e como benefício direto, essa solução ela tira do paciente o desconforto de ter que furar os dedos entre 10 e 15 vezes por dia para tirar uma gotinha de sangue em uma fitazinha de papel que é colocada num dispositivozinho eletrônico que interpreta a tonalidade do sangue para poder identificar o nível glicêmico. Feita essa identificação, o paciente então ele tem que decidir, em função do aprendizado que ele teve com o médico, né, se ele deve injetar ou não a insulina. E isso é uma coisa que ele faz, ele próprio coloca a insulina na seringa e ele próprio injeta, normalmente na barriga, ele injeta essa insulina. Né. Com esse dispositivo, então, o paciente deixa de ter essa preocupação. Por quê? Porque o nível glicêmico está sendo monitorado a todo instante, né? E em função das regras, o próprio sistema aciona a bomba peristáltica para poder injetar a insulina na quantidade exata necessária para aquela configuração. Tá? Então, o paciente ele tem que se preocupar somente em trocar o catéter a cada 15 dias, né? E levar a sua vida normal. Eu imagino que normal, né? Sem essa preocupação de avaliação do nível glicêmico dele. Tá? Uma coisa interessante é que nos Estados Unidos existe uma empresa que produz um dispensador desse tipo. Tá? Só que ele custa lá $5.500. Fazendo todas as conversões e taxações que existem no meio do caminho, esse equipamento chega no Brasil para o diabético pelo módico valor de R$40 mil. Ora, não são todos os diabéticos que têm essa condição de pagar R$40 mil por um dispositivo desse. Né? Pode recorrer ao subsídio do Ministério da Saúde, mas é uma coisa extremamente difícil e as filas são muito grandes para conseguir esse subsídio. Né? Então a ideia da nossa empresa foi de gerar uma solução, um equipamento similar ao americano, que ele venha para o paciente final a um preço não superior a R$4 mil, ou seja, 10% do valor do equipamento americano aqui no Brasil. Tá? Bom, isso é o que eu tinha para falar sobre o dispensador de insulina. O próximo projeto ele é derivativo do monitor remoto de sinais vitais, que na realidade é um Holter. O Holter é um equipamento que os médicos solicitam que o paciente coloque para que ele possa monitorar a frequência cardíaca e a pressão arterial do paciente, né, durante 24 horas. Essas duas funções já existem no monitor remoto de sinais vitais de paciente não crítico.
Conversando com o médico, ele falou para mim, olha, você já tem um holter no seu equipamento, né? Então você pode, a expressão dele é vender esse equipamento e você vai vender como água, né? Por quê? Porque segundo ele, e eu confirmei com alguns outros médicos, os holters, a maioria dos holters que são utilizados no Brasil, eles têm um problema de perda de informação quando eles pegam o equipamento do corpo do paciente e vão conectar no computador via cabo para poder baixar as informações do equipamento para o computador. Então, normalmente eles perdem essas leituras, né? E como no caso desse nosso holter ele vai mandar as informações pela internet, então a gente eliminaria essa necessidade de conexão via cabo para baixar as leituras, tá? E por fim, dentro da área da saúde, nós temos a ideia de um projeto de um leito hospitalar contendo um computador de bordo, né? A gente sabe, nos automóveis mais modernos, a gente sabe que existe um computador de bordo que traz um sem número de informações para o proprietário, para o motorista, né? No caso do nosso projeto, a gente tá com a mesma ideia de um computador de bordo, só que ele fará essas leituras dos sinais vitais da mesma forma que o monitor remoto e mandará pela internet ou pela Wi-Fi do hospital, mandará as informações diretamente para a sala de enfermaria ou centro de enfermagem, né? De forma que isso evitaria idas e vindas de médicos ou enfermeiros ao leito do paciente, muitas vezes com um alarme falso, né? Ele tocou o alarme, ele vai lá, vê o que é e verifica que não é nada crítico. Então ele volta para o centro de enfermagem e perdeu aquele tempo, aquele percurso que ele poderia estar utilizando em outra coisa mais útil. Tá? Então, além disso, a gente eliminaria a necessidade de ter aquele mundo de monitores que fica em volta da cama do paciente, né, com os gráficos, com números, etc., né? E eliminaríamos também aquele emaranhado de cabos, de fios que passam ali da cama do paciente para o monitor e assim por diante. Então tudo isso seria eliminado e a informação seria lida do paciente através de sensores não invasivos e mandadas para o centro de enfermagem. Então esse é o nosso último projeto voltado para a área da saúde. Dentro da área de home care, nós surgimos com uma ideia, né, de fazer um monitoramento de movimento de idosos. O que vem a ser isso? Eu tenho meus pais idosos e eu queria saber o que está se passando lá na casa deles, se eles estão deitados, estão dormindo, enfim, eu gostaria de saber se eles saíram digamos, do quarto, foram para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro e assim por diante. Pelo menos eu fico sabendo, fico mais tranquilo ao ver que eles estão se movimentando pela casa, né? Então nós estamos desenvolvendo um aparelho para, através de sensores de movimento, né, e de Wi-Fi, a utilização da Wi-Fi, a gente está fazendo a identificação do paciente em determinado cômodo da casa. Tá? Não é um equipamento voltado para um único paciente, é um equipamento, é um sistema, uma solução que estará monitorando 2 ou mais pacientes, né? Então a gente está trabalhando com um wearable, que é uma pulseirinha que vai ter um dispositivo transmissor, e o paciente, na hora que ele entra num determinado cômodo, aquele cômodo já também tem a sua identidade no sistema. Então o paciente, o wearable do paciente, ele se comunica com o sensor que está lá no cômodo, né, e manda essa informação para a nuvem,
e o parente do paciente, ele fica sabendo desse movimento do paciente dentro da casa, né? Então, por exemplo, se eu tenho meu pai e minha mãe lá, a cada instante ele vai estar dizendo assim, ó, sua mãe está em tal cômodo, seu pai está em tal cômodo. Seu pai saiu da cozinha, foi para a sala, por exemplo, e sua mãe saiu do quarto, foi para o banheiro, por exemplo, né? A ideia não é levar a imagem do paciente, especialmente por conta da privacidade em determinados cômodos, né? Mas é só a identificação de que o paciente tal, ou o idoso tal, ele saiu de tal cômodo e foi para tal cômodo, né? Então essa é a ideia, a gente está testando o nosso primeiro protótipo, né? E uma informação interessante é que no ano de 2020, 11% da população vai ter mais de 65 anos, né? Então isso nos leva a acreditar muito na viabilidade desse projeto em poucos anos. Certo? Bom, temos também atuado na área da agroindústria, não propriamente tivemos ideias maravilhosas voltadas para a agroindústria, especialmente porque a gente nós não temos ainda know-how dentro dessa área. Então, o que nós estamos fazendo é mantendo contatos com empresas estrangeiras que tenham soluções voltadas para a área de agroindústria e estamos tentando trazer essas soluções para o Brasil. Essa é a ideia de aplicação da nossa empresa no mundo da agroindústria. E mais recentemente, eu diria assim, a coisa de 3 semanas para cá, a gente vem identificando algumas demandas ligadas à área de sustentabilidade, tipo reciclagem de lixo. Então a gente já está com a ideia de um projeto aí que vai ser aplicado nessa área de reciclagem, né? Então a gente tem esse universo de aplicação da internet das coisas. E finalmente, deveria ter sido falado no início, mas finalmente apenas a identificação da nossa empresa. É uma startup, ela tem o nome de IoTizar, né? O IoTizar é uma junção da sigla de internet das coisas no inglês, que é IoT, né? E a gente transformou num verbo, então ficou IoTizar ou IoTizar, né? E nós já estamos com a marca da empresa registrada e estamos buscando também patentear esses projetos que a gente está identificando como mais viáveis dentro da nossa história. O que eu gostaria de comentar em relação a IoTizar, onde o Ed Milton Moreira é o CEO, é que a gente é uma startup que tem 2 anos, mais fortemente no ano passado, que ela começou a produzir os projetos, e eu pude ver, junto com outras centenas de pessoas, na feira IT Forum Expo do ano passado, de 2017, onde o Ed esteve no stand do Tudo sobre a IoT e demonstrou funcionando o protótipo remoto de medição de sinais vitais. Então, a gente não está falando só de ideias, a gente está falando de algo que já pode ser demonstrado, usado, e ele está pronto para fazer uma escala em produção a partir do momento que tiver uma demanda de mercado. Então, para você que tem essa necessidade, hospitais, seguros de saúde, clínica, é uma startup recomendada. A gente conheceu a história do Ed, então são 35 anos de carreira em instituições renomadas. É uma segurança que eu tenho e indico isso para vocês. Agora, muito interessante, Ed, você colocou o projeto agora para tratar a questão de idosos. Idosos realmente é uma preocupação hoje do país. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa do IBGE, ela está estimando para 2027 37,9 milhões de idosos no Brasil. Os números oficiais de 2007, nós tínhamos
14,4 milhões de pessoas no Brasil com mais de 65 anos. E 10 anos depois, ou seja, 2017, esse número era de 26 milhões. Então foram 9 milhões em 10 anos de idosos a mais, porque a expectativa de vida está aumentando. E o que a gente pode sentir no DNA da startup Iotizar é que o foco não é tecnologia, é aplicabilidade, como a tecnologia de internet das coisas pode melhorar as facilidades, a vida, economia de custos para questões críticas, como a gente sabe que é o hospital, mesmo para quem paga plano de saúde, não estamos nem falando só da saúde do governo. Como é que surgem as novas ideias, que seu coração bate para um novo projeto? Então, essa ideia do monitor de idosos, né, ela veio de um médico amigo que ele falou, olha, esse é um mercado para o qual não existem soluções no momento. Então, se você utilizar a sua criatividade, a tua inteligência voltada para esse segmento, é muito provável que você suceda nessa área. E assim a gente começou a trabalhar essa ideia, essa sugestão dele, e a gente já está com 2 módulos desse projeto em testes, que é uma pulseirinha que tem um transmissor, né, um vestível que vem do inglês wearable, né? Então o paciente usa essa pulseirinha e essa pulseirinha está emitindo sinais o tempo todo durante a estadia dele na casa. Então, onde ele estiver, a pulseirinha está mandando sinais de rádio. E dentro de cada cômodo tem um sensor de presença, de movimento, e que está se comunicando com essa pulseira. Aí ele identifica qual é a pulseira, consequentemente, qual é o idoso que está utilizando aquela pulseira, e está passando para a nuvem a informação de qual cômodo aquele paciente está adentrando. Né? Então a gente tem a identificação da entrada do paciente no cômodo e da saída dele daquele cômodo. Então isso permite que, no caso de uma necessidade de monitoramento dos pais idosos por parte dos filhos, né? Então essa solução venha a atender a essa necessidade, passando para os filhos, através da internet, o cômodo onde o pai ou a mãe está. O movimento dele de um cômodo para o outro. É uma solução bastante interessante, especialmente porque ao iniciarmos esse trabalho com essa solução, nós fizemos algumas pesquisas na internet e descobrimos que existem algumas soluções de fora, e nos Estados Unidos nós vimos um depoimento, né, de um filho que comprou o serviço de uma solução dessa para monitorar o pai dele, com 80 anos e morando sozinho numa casa com piscina. E o depoimento desse cidadão dá conta que ele conseguiu, através desse sistema, identificar que o pai dele saiu de casa, abriu a porta do quintal da casa, coisa de 2 horas da manhã, né? Houve um alerta para ele, um alarme, ele acordou e viu que o pai tinha saído de casa. Como do lado de fora tem uma piscina, ele já ficou muito preocupado do pai cair na piscina e não ter como ser socorrido. Então, com esse alarme que ele recebeu em casa, ele já saiu correndo, porque ele mora próximo, 2 quarteirões da casa do pai dele, saiu correndo, foi lá e encontrou o pai, de fato, junto da piscina, em pé junto da piscina. Então, provavelmente uma tragédia foi evitada com a utilização da tecnologia da internet das coisas no monitoramento do idoso. Solução bastante interessante aí que, digamos assim, alicerçou a nossa vontade de efetivar essa solução de monitoramento de movimento de idosos em suas casas. Isso. Excelente. Obrigada, Ed, pela sua participação. E muito importante para o Brasil, essas pesquisas constantes que essa startup tem feito para produzir novas soluções para a gente aqui no Brasil.
É interessante, eu estava fazendo minha caminhada no domingo, algumas semanas atrás, e encontrei um senhorzinho, né? E eu olhei ele, fiquei preocupada, parei minha caminhada, resolvi ficar do lado dele, ele com um bom papo, e falei assim, poxa, mas o que você está fazendo aqui, né? Um senhor de 90 anos, sozinho, numa praça. Deu 10, 15 minutos, veio o filho dele. Então, assim, esse senhor tinha 90, o filho dele devia ter o quê? Uns 75 também, não novo, e falou, poxa, desculpa, que bom que você está aqui, meu pai fugiu. Então, essas situações são reais. E a internet das coisas vem facilitar a vida, especialmente nesse caso, a gente está falando dos cuidados com entes queridos. E no geral, estou muito orgulhosa das outras ações, que também prevê facilidades para a nossa saúde, também sustentabilidade, que são novos projetos que em breve, assim que evoluídos, o Ed vai falar mais sobre isso aqui com a gente.